Oi, bem-vindos a mais um vídeo de Monte Rubro para o The Sims 3. E eu já vou começar dando uma boa notícia para vocês. Sim, o Criar um Mundo abriu e sim, ele está funcionando perfeitamente, assim como o The Sims 2 e o The Sims 3. Estão perfeitos, funcionando tudo direitinho, então para quem ficou preocupado no último vídeo, pode despreocupar. Agora tudo vai ficar mais fácil e eu acredito que eu, inclusive, vou conseguir produzir mais vídeos para vocês. Mas vocês sabem da minha frustração, né? É muito difícil, muito frustrante a gente comprar tudo original. Eu já tinha as expansões do The Sims 3, todas originais. Eu tenho o The Sims 2 também completo, original. Mas o principal problema era no The Sims 3, né? E aí eu tinha todas as expansões ainda na época da mídia física e eu resolvi completar a minha coleção comprando as coleções de objetos. E aí foi o meu erro, porque eu gastei um dinheiro. Não seria um erro, porque você comprar as mídias originais, você comprar um jogo original, é a coisa certa a se fazer, né? Principalmente se você tem dinheiro para isso. Mas é triste porque você compra o negócio e daí eu não consegui instalar. Aí eu vi que eu teria que tirar tudo que eu tinha ainda da Origin instalado. Eu desinstalei a Origin e instalei o aplicativo da Electronic Arts. Instalando o aplicativo da Electronic Arts, ele baixou tudo direitinho, as expansões, as coleções. Mas eu já tive que começar a fazer gambiarra pro The Sims 3 funcionar. Muita coisa dando erro, muita coisa dando problema. Realmente muito frustrante, mas ainda assim eu consegui entrar no jogo fazendo algumas gambiarras. Consegui entrar no jogo e consegui, com muita, mas muita gambiarra. Gravei até um vídeo para vocês. E sim, muita pesquisa. Eu entrei em tudo que é lugar para tentar ver se alguém sabia de alguma coisa. E olha, realmente foi assim bem desgastante. Eu consegui fazer o Criar um Mundo funcionar. Ele abria aqui, como aqui, né? Abre o mundo no Criar um Mundo. O problema daí dava quando entrava no editar no jogo aqui em cima. E aí ele abria o jogo. Consegui resolver também isso, mas eu não percebi que ele estava abrindo só o jogo base. Principalmente eu não percebi porque esse mundo que eu tô fazendo aqui, ele é para ser rodado no jogo base. Então todas as construções e tudo mais que tem aqui é para o jogo base. Mas claro, a gente vai ter alguns lotes que apesar de todo ele ser construído no jogo base e ter móveis do jogo base, alguns itens vão ser de expansões. Por exemplo, eu construí esse pier, depois eu vou mostrar em detalhes para vocês. Mas ele tem piso, textura, tudo que tem nesse lote é do jogo base. Mas na versão do mundo que vai ter as expansões, eu coloquei aqui o acesso para uma casa barco e aquela negócio lá para ancorar os barcos. E coloquei os barcos. Aqui também tem um negócio para ancorar e aqui também. Na versão que eu vou disponibilizar para vocês só com o jogo base, eu vou retirar esses itens e aqui o nosso porto, o nosso pier aqui, vai virar um ponto de pesca, um ponto para você passar e tirar uma foto do pôr do sol, alguma coisa do tipo, sabe? E editando o vídeo, eu percebi que eu não finalizei o raciocínio, então eu vou fazer esse adendo agora aqui. Como o mundo foi feito todo o jogo base, todas as construções são todas com coisas do jogo base, quando eu fiz aquele vídeo explicando para vocês que dava para entrar no Criar um Mundo fazendo aquele monte de gambiarra e eu consegui entrar, como eu entrei nesse mundo que é todo com o jogo base, eu não percebi que ele não estava pegando as expansões. E aí eu só fui perceber isso esses dias atrás. Um dia ou dois antes de eu fazer aquele vídeo para vocês. O último vídeo anterior a esse. Então, é só para finalizar esse raciocínio. Foi porque eu não percebi que ele estava abrindo só com o jogo base, porque eu fui abrir um mundo que tinha a maioria das coisas com o jogo base. Tem alguns lotes que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que tem as expansões, mas eu não me atentei nesse ponto ali com os itens das expansões. Para mim, o jogo tinha aberto e estava tudo certo.
Agora vamos voltar pro vídeo. Enfim, assim vão funcionar os lotes. Eles são todos para o jogo base, mas eu vou retirar alguns itens. Assim, outro exemplo disso é aqui o Corpo de Bombeiros. Toda a construção tá para o jogo base, mas vai ter o caminhão do Corpo de Bombeiros, o alarme do Corpo de Bombeiros e tem aquele poste para... Eu não sei como é que chama, para os bombeiros deslizarem de um andar para o outro. Que também é um item da expansão. Então, esse tipo de coisa eu vou retirar na parte quando fizer o upload para vocês do mundo só com o jogo base. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco mais quando eu entrar no editar no jogo. E aí, com tudo isso, com todos esses problemas, eu cheguei no meu limite depois de meses tentando resolver, depois de meses tentando falar com o suporte da Electronic Arts. E eu cheguei a falar mais sobre isso em alguns outros vídeos para vocês. Eles não... Quando eles respondem, é como se fosse uma inteligência artificial. Só que até é um absurdo falar que é uma inteligência artificial, são mensagens parecem automáticas. Porque uma inteligência artificial, eu entrei no chat GPT para vocês terem uma ideia e tentei ajuda com eles, com ele, né? E sim, ele teve respostas muito melhores do que o suporte da Electronic Arts. Eles realmente não sabiam do que eu estava falando ou simplesmente não tinha ninguém ali, uma pessoa mesmo lendo aquilo que eu estava falando, sabe? É muito frustrante. Eu troquei diversos e diversos e-mails com eles. Olha, realmente não foi por falta de tentar, gente. Mas finalmente, como eu falei, eu tirei esses lixos da minha vida e instalei uma versão alternativa. E sim, instalou tudo de primeira e funcionou tudo de primeira, sem fazer gambiarra nenhuma. Como deveria ser o jogo original e como antigamente era. Até o pessoal da Electronic Arts o pessoal atual, mexer e cagar com tudo. Nessas alturas, o pessoal até comentou que bom que eles não estão vendendo The Sims 2 de novo, porque senão eles iam estragar The Sims 2 também. Então, desculpem mais uma vez esse desabafo, mas agora é diferente, porque tá funcionando tudo aqui no meu computador. O The Sims tá rodando, tá tudo certinho, então eu tô muito feliz. E agora eu vou conseguir finalmente terminar esse mundo pra vocês e tá realmente nos finalmente. Como eu falei, depois eu vou mostrar os lotes em detalhes pra vocês. Ainda falta fazer algumas coisas nesses lotes. Mas o que eu tô trabalhando, que eu fiz bastante ontem e um pouquinho hoje de manhã, eu tô fazendo alguns caminhos aqui. Pra quem não sabe, essa parte azul aqui é onde os sims, a gente vai marcando aqui sims sem rota e vai passando como se fosse um pincel para marcar onde os sims não podem andar. Eu já falei mais sobre isso, mas é para os sims, por exemplo, não subirem e descerem ladeiras, sabe? Para não irem em lugares que estão com o desnível muito grande e ficar uma coisa absurda. Por exemplo, para eles não subirem isso aqui a parte do vulcão, sabe? Que é muito alto e não teria como eles subirem assim. Teria como subir, por exemplo, escalando, mas eles vão subir andando normalmente. Então a gente tem que passar essa máscara aqui de sim sem rota para eles não andarem por esses locais. E aí eu pensei assim, mas tem locais, eu mesmo gosto muito de fazer trilha, fiz bastante montanha, então parece que eu sinto falta de poder subir em alguns pontos mais altos aqui, né? E aí eu comecei a fazer alguns caminhos, tipo uns trilhos, assim, como se fossem, eu falei lá no servidor no Discord, que parece um caminho de bicho de pé em alguns pontos. Porque ficou assim bem zigue-zague, mas foi porque eu fui vendo locais que tinham a inclinação mais suave e que não ia ficar estranho assim subirem, até chegar no cume de alguns pontos. E também, claro, mas vai ter alguma serventia isso? Então, a princípio eu pensei em só deixar para os sim subirem ali. Mas depois eu fiquei pensando, para deixar a coisa mais atrativa, eu vou colocar os geradores. Então eu vou colocar algum gerador de metal aqui nessas partes assim, tudo do jogo base, pode ficar tranquilo.
Vou colocar geradores de metais, gerador de inseto, ou nessas partes aqui que os Sims conseguem passar até a água. Eu até coloquei um pouquinho mais claro aqui com areia. Na verdade, esse trilho eu já tinha feito. Mas eu fiz mais em outros pontos, eu já vou mostrar para vocês. Eu coloquei alguns geradores de peixes de oceano, também do jogo base, pode ficar tranquilo. E aí, nesses pontos aqui, eu pensei em colocar, por exemplo, quer ver? Aquele ali não tá tão escondido, mas vai ter um ponto aqui que eu deixei que não fica assim tão visível. Por exemplo, aqui, você vai ter que subir. Ó, aqui que eu falei que parece uns caminhos de bicho de pé. Você pode subir por aqui, caminhar, ou você pode vir por aqui, caminhar. E aí, esse ponto aqui tá bem escondido. E daí eu coloco aqui por exemplo, um gerador de peixe muito especial. E aí vai ser uma coisa bem mais inacessível ou mais difícil de você perceber assim normalmente no jogo. E aí eu tô fazendo isso em toda a extensão aqui da margem do nosso mundo. E aí, nesses pontos altos, eu quero colocar aqueles geradores de metais ou de insetos que eu falei para vocês. Vai ter uns pontos mais altos aqui também, tem bastante zigue-zague e parece que não, mas isso dá bastante trabalho, gente. Eu também coloquei geradores de peixes comuns e até incomuns nas praias. Então, essa aqui parece como se fosse uma praia particular, mas mesmo assim, o teu sim consegue vir pela lateral aqui e acessar essa praia, se não morar nessas casas, né? Então, consegue ter acesso às praias, mas eu coloquei esses geradores ali. Também coloquei aqui, falta colocar alguns ainda, mas eu não queria perder o tempo para gravar o vídeo para ele sair ainda hoje. Então, eu acabei não colocando todos os geradores, tá vendo? Aqui tem mais uns caminhos. E aí eu fui fazendo isso ao longo do mundo, mas ainda não terminei. E nesses pontos, por exemplo, aqui eu vou tirar a parte de rota, aí vocês vão ver que não tem vocês não conseguem enxergar esses caminhos. Mas vocês vão conseguir ver que tem peixes e eu também coloquei um pouquinho de areia aqui, nesses pontos. Então você vai poder saber que dá para chegar nesse ponto aqui pela marcação da areia. Então fica a dica quando vocês baixarem o mundo, tá? Tem essa marcação de areia aqui. E aí o Sim consegue fazer o zigue-zague aqui e andar até chegar nesse ponto. Não é uma coisa mais confortável do mundo, porque mesmo assim ainda tem um nível de inclinação. Ó, aqui tem mais um ponto, tá vendo? Deixa eu colocar aqui em rotas, tá vendo? Ó? E aí você consegue acessar esses pontos aqui. E assim, dá bastante trabalho fazer isso, mas é tão prazeroso quando o jogo funciona. Vocês não têm noção, é muito bom. Aqui tem mais um ponto, mas eu ainda não coloquei geradores e falta terminar. Em alguns pontos, eu não coloquei ainda todos os peixes, porque eu tô pensando em colocar peixes das expansões. E também os geradores das expansões. Mas antes disso, eu quero salvar o mundo, porque depois vai ficar difícil para eu saber quais são os geradores de cada coisa, e daí eu faço isso mais pro finalzinho. Então tá aqui, vocês estão vendo. Ah, outra coisa que eu fiz é que eu não sei se eu tinha perdido ou se eu realmente não tinha feito, mas eu coloquei a textura. Deixa eu tirar aqui das rotas. Eu coloquei a textura de. Aqui, vamos ver aqui. De lava. No vulcão. Eu acho que eu já tinha colocado, mas por algum motivo ela sumiu. Então eu coloquei a textura de lava aqui quando sai a fumacinha, então para deixar como se fosse um vulcão mais ativo mesmo. Eu acho que dá um charme, né? Quando você olha ali, você vê isso, eu acho que é bem legal. E então tá, aqui tá o nosso mundo quase pronto. E agora eu vou mostrar para vocês os lotes que eu tô fazendo. Mas antes, já peço para vocês, por favor, deixarem o like aqui no vídeo. Se eu deixo para pedir no final, às vezes vocês esquecem. E daí o combinado que eu tô querendo fazer com vocês é assim: se você no final do vídeo não gostou do vídeo, você tira o like ou dá um dislike.
Mas se você gostou, o like já tá lá dado. É assim, evita de vocês esquecerem, porque eu vejo que às vezes tem muita visualização, assim, pelo menos pra mim, né? E não tem a mesma quantidade de likes. Então, se vocês puderem deixar o like, eu agradeço muito. Também queria falar para vocês conhecerem o nosso servidor no Discord, porque lá sim tem muita coisa bacana que ajuda vocês, ajuda quem tá passando pelo mesmo problema que eu, consegue entrar lá e consegue receber essa ajuda, consegue fazer tudo o que precisa fazer, se é que vocês me entendem. E sempre tem o pessoal ajudando lá, principalmente o Edu, ele ajuda pra caramba a gente lá. Então, por favor, se você quiser participar mais da nossa comunidade e até ver spoilers, ter notícias do que eu tô fazendo, o Discord é ótimo pra isso. O link dele tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E eis aqui o nosso mundo no editar num jogo. Gente, ó, felicidade, satisfação. Ainda um pouco de frustração por conta de tudo que aconteceu e por ter que fazer tudo isso sendo que a gente compra, mas tá aqui o nosso mundo funcionando direitinho. Então vamos editar aqui a cidade para eu poder mostrar em detalhes para vocês os lotes que eu já editei. Eu vou começar por esse lote aqui, que é o lote do Mirante, que eu construí com vocês no último vídeo desabafo. E sim, eu tive que mudar ele um pouquinho, mudei um pouquinho também a inclinação do solo aqui para ficar mais adequado, porque eu ainda tive problemas com as texturas aqui do mundo. Eu achei que eu tinha backup delas e não tinha, gente, aí me deu até um desespero na hora que eu vi. Mas, no fim das contas, eu até pedi ajuda lá pro Eric do canal Boring Bones, valeu amigo, e aí ele me deu a sugestão de entrar no Sim3P, para poder extrair as texturas, porque elas estavam salvas no mundo, só eu não tinha o backup e daí às vezes elas davam alguns errinhos. Enfim, mas eu consegui baixar elas e ficou tudo bem, e aí eu consegui fazer o lote direitinho, mas eu tive que fazer algumas alterações. E o Edu comentou comigo que alguém tinha pedido para eu colocar um banheiro nesse lote. E nos comentários, vocês também falaram que ia ser legal se tivesse, então, o telescópio e um cavalete de pintura. Principalmente porque, gente, olha a vista que a gente tem desse mirante. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui um pouquinho mais perto, aqui, ó. Olha a vista que a gente tem desse mirante. Todo esse mar lindo. Essa praia aqui embaixo. E ainda consegue pegar, tipo, a parte lá da península da ilha e a parte da ilha menor, a Ilha do Farol. Então é uma vista muito bonita e é uma paisagem incrível pra gente pintar, né? Então eu coloquei aqui um cavalete de pintura e o telescópio para poder admirar um pouquinho mais a paisagem. Além disso, a gente tem os dois bancos aqui. E aí eu fiquei pensando, eu não vou pôr um banheiro, porque a ideia desse lote aqui era para ele ser assim uma coisa mais tipo, sim, vem, dá uma olhada no mirante e vai embora, né? Mas como eu coloquei o cavalete de pintura e o telescópio, eu pensei, os sims vão passar bastante tempo nesse lote, então eu acho que é bom colocar um banheiro. O Edu tinha me dado a ideia de usar aqueles banheiros prontos que vem na expansão no futuro. Ou então aquele outro que vem, se eu não me engano, em gerações. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É aquele banheiro que faz tudo. É no futuro... Ah, não, é de Ilha Paradisíaca. E aí você consegue colocar ele faz tudo, então dá pra pôr em qualquer cantinho. Fica como se fosse um banheiro químico, mas os sims podem até tomar banho nisso aqui. É muito útil. Esse aqui é para as casas barco, esse aqui é do futuro. E eu não tinha visto ainda, mas tem um banheiro que parece a casinha do Shrek. A patente do Shrek. É muito bonitinho, peraí. Move Objects On. Aí. E ele é muito bonitinho, gente. Eu ainda não tinha visto ele. É bem assim, rústico. Esse sim combinaria até com esse lote aqui. O problema é que esse mundo é pensado pro jogo base, né? Então eu tenho que deixar ele todo funcional pro jogo base. E aí nenhum desses itens é do jogo base. E aí eu pensei, então eu vou aumentar os pilares aqui do nosso portalzinho aqui do mirante.
e vou adaptar alguma coisa aqui. Se depois vocês não gostarem dessa adaptação, vocês excluam, tá? Porque assim, um pouco eu achei estranho, principalmente porque o vaso ficou em um cantinho e a pia ficou em outro. Mas é uma forma de vocês terem um pouquinho mais de conforto, se teu sim ficar aqui mais tempo nesse lote. Novamente, se fosse por mim, só por mim, e não pensando no que os sims vão querer para jogar, ou o que vocês principalmente me pediram, eu não ia colocar nem o cavalete de pintura e nem a telescópio. Muito menos o banheiro. Ia ser só tipo uma parada para os sims quando eles estão passando por essa parte aqui elevada da ilha para eles pararem e dar uma olhada aqui, dar assim para passar uns minutinhos ali, sabe? Uma coisa assim bem rápida, nada assim de passar muito tempo. E aí, vamos para os outros lotes. O outro lote que eu fiz, deixa eu editar aqui a cidade. Eu também fiz correções não, melhoramentos em vários lotes, principalmente seguindo o que vocês estavam me pedindo. E aí, como eu falei para vocês aqui, eu fiz o nosso porto. Então, tem essa casinha, aqui fiz a ligação com a nossa calçada aqui na parte de cima. E aí tem uma casinha, assim, representando, tipo, a base mesmo, que segura a parte do pier aqui. Daí eu coloquei umas decoraçõezinhas, como essas boias aqui. E pensei em colocar até mais coisas, mas, novamente, com o jogo base, a gente fica bem mais restrito, né? Então, tem aqui uns bancos, e eu tô pensando em colocar aqui atrás, nesse espaço aqui, mas na parte do criar um mundo, não aqui dentro do lote, uma placa, daquelas placas tipo de boas-vindas na cidade. E aí eu tô pensando em fazê-la personalizada, escrito mesmo Monte Rubro, pra ficar bem legal pra vocês verem. E coloquei mais umas cadeirinhas aqui, umas espreguiçadeiras, tudo com o jogo base. E aí fica legal, porque fica essas conexões aqui, né, Ah, eu acho que seria interessante se eu conectasse essa escadaria aqui com a... Não, mas é porque aqui também é areia. Ó, eu pirando já na batata. E aí você fala, Ângela, mas tem itens da Ilha Paradisíaca. Sim, tem itens da Ilha Paradisíaca. Tem esses postinhos aqui. Deixa eu ver o nome certo para não ficar falando besteira para vocês. Poste de ancoragem. E daí tem esses postes de ancoragem. Eu coloquei um de cada lado para as teus sims, se você tiver as expansões, você poder rodar e poder atracar com os barcos aqui. Ou também tem esses aqui em cima do pier. Então eu coloquei esses aqui, coloquei uns barquinhos, né, para deixar assim mais interessante. E também coloquei como é que é o nome? É um gateway, para você colocar a tua casa-barco, para você atracar a casa-barco aqui. Sim, eu vou retirar esses itens quando eu for subir a versão do mundo pro jogo base. E aí, por isso que eu coloquei esses peixes aqui, os geradores de peixe, porque aí fica um pier para os sims passarem um tempo, né? Porque eu vou retirar todas essas coisas de barco aqui. Vai ficar um pier para passar o tempo, para tirar uma foto na beira do mar aqui com o pôr do sol, alguma coisa do tipo. E também para os sims que gostam de pescar, vai ter os geradores de peixe aqui do lado para eles pescarem. Também coloquei aqui na parte de fora do lote, né? E também coloquei mais plantinhas que eu ainda não tinha colocado aqui. Fiz algumas pequenas alterações, mas não vale a pena nem comentar. Então é um lote simples, mas eu fico com medo de ficar enchendo muito, colocando, por exemplo, aqui eu também poderia colocar uma casinha com banheiro, mas novamente o banheiro que mais ia combinar aqui seria aquele lá da coleção de objetos. E eu fico assim pensando, eu preciso colocar banheiro em todos os pontos do mundo, em cada lote comunitário. Por exemplo, aqui no lote do restaurante tem banheiro. No lote aqui das conveniências tem banheiro. Tem banheiro em quase todos os lotes, sabe? Então eu não sei se realmente precisa de um banheiro a cada pouco. Até porque o mundo é pequeno e as casas, para você chegar na sua casa, é bem rápido, não é assim uma coisa demorada.
Então eu decidi por não colocar banheiro, mas na hora que você baixar o mundo, se você achar necessidade, você faz uma casinha aqui para eles trocarem de roupa ou para eles ou para eles poderem ter um banheiro aqui. Eu também pensei em colocar às vezes um barzinho, alguma coisa para eles tomarem uma bebida, mas daí novamente eu achei que poderia ficar demais, e daí teria que fazer as construções e eu achei que fica mais bonito assim, só praia mesmo, sabe, sem muitas construções. Inclusive eu pensei seriamente em tirar essa aqui e deixar só o pier, mas por fim eu acabei deixando ela porque parece um receptivo, né, da ilha. Eu achei que ficou assim mais bonitinho. Então vamos ver os outros lotes agora. Outra coisa que vocês pediram para mim e que eu falei que eu ia colocar os brinquedos para as crianças. Então, do jogo base, a gente tem esse balanço e esse escorrega. Eu coloquei eles essas cores assim porque eles ficaram mais discretos. A princípio eu não ia colocar eles, mas como vocês pediram e pediram bastante, eu resolvi colocar. Eu coloquei em vários outros lotes. Se vocês verem aqui nos fundos da nossa escolinha, da nossa mini escola, também tem o escorrega, também tem o balanço. E em outros lotes também, como o lote que vai ter o festival, que é o parque aqui. Cadê o parque? Aqui, ó. Ele também tem os brinquedos. Não, o parque tá aqui. Ele também tem os brinquedos de criança. E também nesse lote aqui também tem os brinquedos de criança. Então, eu fiquei relutando em colocar na praça central, porque é uma praça pequena e eu queria que ela fosse assim mais bonitinha. Mas eu acho que colocando nessas cores acabou ficando bem discreto, não me incomoda tanto e eu acho que para vocês vai ficar mais utilizável, porque eu também não estava querendo que a praça fosse só para bonito, já que aqui também não vai ter os festivais. Os festivais vão ser lá naquele outro lote do outro lado da ilha. E aí, pra completar, não ficar só os brinquedos daquele lado, eu falei, eu vou deixar ainda mais utilizável. Então, eu coloquei uma mesa de xadrez, que também tem na Praça Central de Sunset Valley, né? Um clássico. E também coloquei uma mesinha com uma churrasqueira. Essa parte da churrasqueira, eu não gostei tanto, pra falar a verdade. Então, se depois vocês não gostarem, exclui, tá? Pode colocar qualquer outra coisa aqui. E aí, essas foram as alterações que eu fiz aqui na nossa praça central. Mas a gente tem outros lotes aqui na frente, que são esses lotes aqui, ó. São lotes bem compridos e que tem as escadarias para dar acesso aqui para a praia. O principal acesso é pela rua e descendo as calçadas aqui na frente da praça. Mas eu fiz esses acessos com as escadarias. Se o Tosin tiver por aqui, ele pode descer por aqui, né? E aí a gente tem essa praça com um canteiro verde, para deixar a coisa mais bonitinha, né? Vamos falar a verdade. E aí, tanto um quanto o outro, eles são iguais. Assim, tem uma variação pequena do tamanho dos lotes, mas eles são basicamente iguais. E aí tinha só os bancos, então eu resolvi trocar um desses bancos por uma mesinha de xadrez e deixar assim um pouquinho mais com uma função a mais aqui, além de só passar e sentar. Aqui do outro lado vocês também podem ver, ó, é o mesmo tipo de lote, muda um pouquinho o tamanho deles. Pra quem tem toque, tipo eu, acaba ficando um pouquinho nervoso às vezes com alguma coisa. Mas é porque o tamanho dos lotes aqui desse lado e desse lado são diferentes. Eu precisava de um pouquinho mais de espaço. Então acabou que aqui também eles ficaram um pouquinho diferentes, mas nada que incomode tanto. Eu mesmo que tenho um pouco de toque com isso, não tô gravemente incomodada com isso. E aí tem outros lotes que eu também coloquei itens de expansões. Para quem ainda não viu, eu vou mostrar para vocês. Que nem esse aqui, o lote de consignação, lavanderia. Vou abrir ele aqui para vocês verem. Toda a construção, ela é feita com o jogo base. Então, vocês vão perceber que eu fiz esses toldos aqui. É piso, só que eu editei ele lá e deixei com uma inclinação. Eu usei esse tipo de toldo em quase todos os comércios aqui. Pode ver aqui no bistrô a mesma coisa. Enfim, eu utilizei esse recurso porque no jogo base a gente não tem toldos. E o toldo sempre dá uma cara mais comercial para a construção, né?
E aqui, bem dizer, eu juntei vários comércios dessa mesma expansão, né? Que é Ambições, se eu não me engano. E aí, a parte externa, a parte de construção é toda do jogo base, mas a gente tem alguns itens da expansão. Aqui é a parte do estilista. E como é um mundo pequeno, um mundo bem pequenininho, sim, o mapa não é pequeno, mas o mundo em si, você pode ver que todos os rabbit holes aqui eu construí pequenos, não tinha por que fazer um espaço de estilista gigantesco. Então eu fiz assim bem pequenininho e juntei todos em um só. Então a gente tem a estação do estilista e o restante é tudo do jogo base, tá vendo? Tem esses sofás, decorações, tudo do jogo base. Então, quando eu subir esse mundo, vai ficar, para quem for só jogar com o jogo base, vai ficar faltando realmente esse objeto, esse aqui da cadeira de tatuagem e o quadro aqui de tatuagens. Isso vai ficar faltando, mas o resto vai estar todo aí. Então é bem legal esse esquema, porque não fica tudo vazio. E daí depois vocês podem, se vocês não gostarem do lote ou ele não vai ter funcionalidade para vocês, o que provavelmente vai acontecer, vocês podem demolir o lote, pode demolir ele inteiro aqui e construir uma casa aqui, que vai ficar bem bacana. Aqui também a gente tem a lavanderia, e nesse caso aqui tem a lavadora, a secadora, tem 2 de cada aqui. E o restante também é do jogo base. Mas eu até vi quando deu aquele erro lá no que antes, quando eu tava com o aplicativo do Electronic Arts, deu aquele erro. E aí apareceu aqui a lavadora, se eu não me engano, vira um fogão e a secadora vira uma geladeira ou vice-versa. Então eu vou retirar e vou deixar sem esses itens que ficam, tipo, trocados aqui para vocês, tá? Mas quem tiver as expansões vai poder jogar com esses itens aqui, vai ser bem interessante, né? Daí fica bom para os dois lados, né? E a mesma coisa aqui na loja de consignação, daí eu coloquei tem essas prateleiras da loja de consignação, a caixa registradora e os itens aqui, depois dá para excluir tudo e deixar só com o jogo base. Como eu falei, vários lotes aqui do nosso mundo aqui, da nossa área central, tem banheiros. Então, mais uma vez que eu falei para vocês, eu não senti tanta falta lá na praia, porque vários lotes aqui, muito próximos da praia, tem banheiros, né? Então, mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês por exemplo, aqui eu vou ter um mercado. E sim, também é todo com o jogo base. E para quem não viu o vídeo explicando sobre os tapetes Rabbit Holes, eu indico muito que vocês vejam e eu vou deixar ele no final desse vídeo, tá? Eu explico como que eles funcionam e aqui daí eu fiz uma reprodução como se fosse um mercadinho, né? Mas tudo com o jogo base. E aí eu coloquei as geladeiras aqui e tudo mais. Uma bancada, como se fosse tipo para fazer um pagamento, alguma coisa do tipo. E aqui vai o tapete para o mercado. Isso ainda falta eu colocar. São aqueles tapetes Rabbit Holes. Então você clica com o sim vai aqui, você clica em cima e ele entra, some no tapete. Assim como ele some quando você entra no mercado, no Rabbit Hole do jogo normal. Mas eu explico tudo isso certinho naquele vídeo, então vejam o vídeo porque vai valer a pena. E aí, a gente tem a livraria, aqui em cima a gente vai ter uma parte de comércio, aqui a gente tem o nosso bistrô. Então eu tentei fazer construções que remetessem um pouco a esse tipo de comércio, mas adaptados ao mundo, né? Quem assistiu os outros vídeos do nosso mundo sabe como é que eu fiz a construção de cada rabbit hole aqui. Tem um vídeo, se não me engano, de cada um deles, ou se não cada um, quase todos eles. E aí, como eu falei, a gente tem os outros comércios e locais, como a prefeitura aqui, a delegacia de polícia, que também, se eu não me engano, tá com a base militar.
Aqui a gente tem a nossa escola, aqui a gente tem um museu, aqui a gente tem uma igreja com salão de festas, tem a piscina e aqui a gente tem o nosso estádio. Na verdade é como se fosse um ginásio, né? Porque ele é pequeno, tem uma simulação aqui de quadra de futebol. Se você quiser, você pode pôr aquele item de futebol aqui, mas como tudo é pequeno, ele vai ficar um pouco grande aqui. Então, eu não sei se é a melhor opção nesse caso. A minha ideia é colocar o tapete do estádio aqui no meio. Então, os sims chegam, acessam esse tapete e entram no estádio e vai ter todas as funções do estádio normal. Aí, como eu falei mais uma vez, aqui pertíssimo da praia, mais um lote comunitário com os banheiros. Então, fica tudo certo aqui. E depois eu quero ainda mostrar esses lotes para vocês com os rabbit holes de tapete. Aqui mais um lote com os banheiros, e aqui é um lote de piscina, a piscina pública. E aqui a gente tem a nossa academia. Aqui a gente tem o nosso cinema. E deixa eu mostrar o cinema para vocês. Porque é um pouquinho diferente, né? Editar a cidade. Para quem ainda não viu, fica um pouquinho diferente. Mas pena que eu não percebi que tava sem os tapetes aqui. Daí ia ficar um pouquinho mais interessante, mas vocês vão entender da mesma forma, né? Então a gente tem o nosso cinema, ele ficou com uma carinha de cinema, acredito eu. Só que bem pequenininho, né? E aí a gente tem o hall aqui de entrada. Aqui tem uma bancada para você fazer um café. Aqui tem uma bancada como se fosse tipo para você comprar os ingressos. E aí aqui dentro a gente tem um banheiro, tem um espaço ali como se fosse para o artista poder se preparar. E aí dá acesso aos fundos do lote, né? Deixa eu mostrar os fundos aqui pra vocês, que eu acho tão bonitinho quando tem umas decoraçõezinhas e é tudo do jogo base. E aí a gente tem as poltronas aqui para os sims poderem assistir o espetáculo ou o filme. E aí, para tornar a coisa um pouquinho mais funcional, eu coloquei a TV aqui. Se você tiver as expansões, dá para trocar essa TV por uma tela maior, que eu pensei inclusive fazer. Vamos colocar aqui. Pode ser que eu faça isso mesmo aqui. A gente coloca a TV maior. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo para a versão com expansões. Mas como a gente tá só visualizando aqui pro jogo base, então vai ficar uma TV pequena. E eu também coloquei um violão como se fosse fazer um show ou alguma coisa assim. E aí aqui nesse espaço aqui dentro do hall de entrada que vai estar o tapete de rabbit hole. Então mesmo que você não queira entrar na parte do teatro e ter as funções do teatro, ainda vai ter esse espaçozinho aqui como se fosse simulando o nosso teatro, né? E aí a mesma coisa acontece com outros lotes como esse aqui. Gente, eu achei que esse vídeo ia ficar bem curtinho. Eu espero que vocês não fiquem bravos comigo com o tamanho desse vídeo. Ele já tá ficando super longo. E aí esse lote aqui é o do hospital. Para quem tem a expansão Pets, se eu não me engano, vai reconhecer porque lembram muito o modelo daquele hospital que tem lá. E se eu não me engano, ele é laboratório também. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vamos filtrar aqui pela expansão Pets. Ambições. Para passar mais tempo e demorar mais aqui para vocês. Não é essa a intuição, o intuito. Tá vendo, ó? A minha inspiração foi esse prédio aqui, ó. E aí eu fiz, claro, adaptado só para o jogo base e uma construção de verdade. Então ele é bem adaptado, assim. Mas eu acho que lembra, né, um hospital. Então aqui dentro a gente vai ter o tapete de rabbit hole para acessar o hospital. E aqui eu fiz como se fosse uma recepçãozinha. Aqui a gente tem como se fosse um consultório de um médico. Aqui a gente tem uma sala como se fosse para ficar internado, para o sim ficar deitado ali e tal. Eu achei que ficou com bem cara de hospital, assim. Aqui a gente tem um banheiro com banheira também.
E subindo as escadas, a gente chega aqui e aqui eu vou ter o tapete do laboratório. Então eu achei que ficou bem interessante, ficou parecendo assim um pouquinho laboratório. Se você tiver expansões, também dá para colocar alguma bancada de alguma coisa aqui, que se eu não me engano tem, né? É que às vezes eu confundo um pouco The Sims 2 com o 3. E aí eu acho que tem uma coisa e não tem, é de outra expansão. Agora eu vou mostrar para vocês, eu não queria mostrar todos os lotes, porque eu já construí eles com vocês. Mas faz tanto tempo que a gente não vê que eu acho que até vale a pena, né, relembrar. Por falar nisso, eu vou deixar a playlist de construção desse mundo no final desse vídeo. Então, se você ainda não viu os detalhes da construção dele, é muito legal de ver para vocês acompanharem e tudo mais. Então, é bem legal. Enfim, aqui tem o caminhão de bombeiros, que é da expansão. Também tem esse alarme de incêndio, que também é da expansão. E a outra coisa que eu falei pra vocês é como é que é o nome? O poste veloz. Que é para os sims escorregarem. Por exemplo, se o sim estiver aqui dormindo, descansando, ele escorrega pelo poste e chega rapidinho ali no andar de baixo. É bem mais rápido do que a escada. Mas também tem a escada aqui, tá? Tirando esses itens, todo o resto é do jogo base. Então, se você não tiver expansão, mas quiser fingir que tem aqui um corpo de bombeiros, para você brincar assim mesmo, o corpo de bombeiros vai estar todo aqui funcionando, tipo, funcionando entre aspas, né? E aqui na recepção eu coloquei como se fosse uma mesa, assim, para um chefe aqui no lote original que o jogo dá pra gente, tem uma sala como se fosse pro chefe, né? Mas aqui, como é tudo reduzido, eu acabei deixando só uma escrivaninha como se fosse para uma recepção ou como se fosse para o chefe de bombeiros ficar. Aqui nos fundos a gente tem a cozinha. E é a mesma coisa da cozinha dos bombeiros lá, mas numa versão reduzida. Então tem bem menos espaço para sims e tudo mais. Mesmo assim, ela atende bem. E no subsolo, para não ficar faltando coisas que no lote original tem, eu coloquei aqui uma mesa para eles se divertirem de pinball. Também tem os equipamentos para fazer exercício físico que eles precisam. Para a carreira de bombeiro, eles precisam ter assim, mais pontos de físico. Também coloquei um aparelho de som, uma TV, fiz uma salinha aqui mais de diversão e tudo mais para eles. E tem mais banheiros aqui embaixo com chuveiro. Lá no andar de cima também tem outro banheiro com chuveiro, mas aqui ele é unissex. Eu pensei em fazer separado, mas eu não vejo tanta necessidade, sabe, de fazer tudo tão separado. No fim eu deixei lá embaixo, mas aqui ficou tipo unissex, ficou para todo mundo usar. E não faltou nenhum dos itens que vem naquele lote. Então, por isso também tem um cavalete de pintura, tem um telescópio aqui, justamente para não faltar esses itens. Ai, agora que eu tô vendo aqui tem uma coisa. Tem um fogão aqui do lado desse lote. Porque eu tive que fazer uma gambiarra nesses lotes, como corpo de bombeiros ou lotes comunitários, assim, de uma forma geral, a gente não consegue colocar um fogão dentro. E aí eu fiz uma gambiarra que eu vi em alguma live, se eu não me engano, do Eric, do canal Boring Bones. Mais uma vez citando você, amigo. E aí ele fez essa gambiarra de puxar o fogão de um lote para dentro do lote comunitário. E deu certo. Mas eu não lembro exatamente como que eu fiz mais. Já tem um tempinho isso, eu preciso deletar esse fogão daqui. E aí a gente tem as outras casinhas aqui, tem bastante casinhas pequenas aqui no nosso centrinho, porque realmente é tudo assim reduzido e menor. A gente não tem prédios aqui nesse mundo, porque não é a pegada dele. A pegada dele é uma coisa mais rural, que vocês já devem estar careca de saber. Então, o foco dele mesmo é a vida rural. Mesmo assim, eu queria que tivesse um centrinho para tornar a coisa mais real. Então, para os sims que moram afastados, eles podem vir para o centro da cidade, sabe? Aproveitar as vantagens da cidade
e mesmo assim morar numa certa distância. Outro lote que a gente tem aqui, deixa eu editar a cidade aqui, aqui a gente tem mais um lote comunitário, digamos assim, né? Porque é aquele lote como se fosse da carreira, é da carreira criminosa, né? Então tem um lote aqui, tipo, meio como se fosse abandonado, mas é um esconderijo criminoso. Então era como se fosse um celeiro abandonado. E aí os Sims resolveram utilizar dele para carreira criminosa mesmo. Então tem uma cama aqui, umas coisas assim mais simples. E aqui no meio eu vou deixar aquele tapete para acessar o rabbit hole da carreira criminosa. Eu tenho que também mexer nisso aqui para tirar esses matinhos que estão acessando aqui o lote. São todas coisas que eu tenho que fazer ainda antes de lançar o mundo para vocês. E mesmo assim eu tenho certeza que vai acabar passando alguma coisa. E mais uma vez a gente tem um banheiro aqui pro lote. Deixa eu ir pro... E aqui não tem nada de expansão. Aqui é tudo do jogo base mesmo, tá? Então a gente vai pro próximo lote e aqui sim a gente tem coisas das expansões. Foi uma adaptação que eu fiz de um lote que vem no jogo mesmo, junto com a expansão. E eu adaptei eles, vocês podem até meio que reconhecer o lote, assim. Eu só fiz algumas adaptações para ficar aqui assim, parecido com o nosso mundo. Por exemplo, eu troquei o telhado, coloquei esse telhado aqui que é o padrão do nosso mundo. Coloquei também esse tijolinho aqui na fundação, em várias coisas aqui, para justamente ficar adaptado para o nosso mundo. Eu já repeti isso zilhões de vezes, vocês devem estar cansados. E aí a gente tem os montes de sucata aqui, os montes de sucata para poder fazer coleta de sucata e poder construir coisas legais e tudo mais. Tem as lixeiras aqui na frente, mas essas lixeiras também tem em outros lotes comunitários. Como um mercado, por exemplo, lá no fundo do mercado tem uma lixeira dessa. E aí tem acesso aqui com a cerquinha para fora, tudo, mas tem os montes aqui para vocês poderem vasculhar. Então é bem legal isso. E assim como no lote original, eu coloquei essa bancada de trabalho aqui, para os sims que não tem essa bancada ainda em casa. Às vezes não tem o dinheiro ainda, né? E também coloquei uma mesinha, como se fosse tipo pro dono do estabelecimento. Esse aqui não funciona bem, mas é assim, pra gente jogar, fica muito mais real quando a gente consegue construir por dentro dos lotes, assim. Enfim, esse lote aqui, por mais que toda a construção aqui com o jogo base, esses itens de sucata, eles vão sumir, tá? Então, eu vou ter que fazer alguma adaptação melhor para esse lote aqui, ou então vocês fiquem cientes que aqui ele não vai ter muita função aqui, sabe? Então, eu posso tentar, às vezes, fazer um lago, colocar para o peixe robô, ou alguma coisa assim, eu não sei exatamente ainda o que eu vou fazer. Se vocês puderem me dar sugestões, comentem aqui. Mas, a princípio, a minha ideia era de só substituir esses itens da expansão e deixar da mesma forma. Depois, se vocês quiserem, não tem expansão, vocês podem demolir esse lote e construir uma casa aqui, porque tem a entradinha, tudo, vai ficar bem interessante. Olhando assim não parece, mas vai ficar basicamente como essas casas aqui, ó, tá vendo? Então, são... não sei por que tá esses dois postes aqui na frente, eles deviam estar aqui. Alguns bugs que têm acontecido desde que eu tava usando aquela versão problemática, e aí ela dava muito bug, então eu tenho que arrumar isso aqui, mas as casinhas também são todas usando só o jogo base. Então, o que eu uso o conteúdo das expansões são os lotes comunitários, em alguns deles, não todos. E no restante, todas as casas que a gente tem aqui são só com o jogo base. E eu gravei vídeo mostrando elas para vocês. Basicamente são casas que eu já tinha prontas, que eu coloco, que eu sempre falo para vocês que todas as casas que eu faço estão disponíveis para download gratuito lá no blog.
Então, eu peguei casas que eu já tinha prontas e adaptei elas para o jogo base e também para o nosso mundo aqui. Então, eu fiz algumas alterações. Essa casa, por exemplo, ela não tinha essa parte da garagem. Eu coloquei essa garagem aqui e adaptei, né? Quase todas elas, ou boa parte delas, vão ter tipo um espaço para você plantar, para você colocar coisas. Então, é bem legalzinho isso. E aqui nos fundos, essas casas aqui, essa casa em especial, eu coloquei para vocês poderem baixar. Porque essa casa eu não peguei ela de uma casa pronta que eu já tinha. Essa que eu já tinha pronta, essa aqui também, e eu só adaptei para o terreno. Porque vocês podem ver que é um terreno que tem essa inclinação aqui, que dá um bruto de um barranco aqui, para daí chegar na praia. E aí eu queria muito fazer construções assim, só que quando a gente coloca elas para vocês baixarem, se vocês não tiverem um terreno muito parecido, com essa inclinação bem parecida, o terreno vai ficar todo bugado. Então, é por isso que geralmente eu faço construções em terrenos retos, mas eu amo construir em terrenos assim, porque daí a gente consegue fazer, por exemplo, uma parte no subsolo. Então a casa é térrea na frente, mas nos fundos você pode ter mais andares, isso é muito legal de se construir. Então eu gosto muito de fazer isso aqui, eu quero ainda fazer um mundo que tenha muitas construções assim desse tipo, porque eu acho muito legal. Então tem casas desde uma casinha pequena nessa região até casas maiores. Então tem bastante diversidade não de estilos, porque aqui nesse mundo vai seguir você pode ver que tem todo eles são todo meio, as casas são todas meio parecidas, os lotes comunitários também, para justamente ficar assim uma linguagem do mundo. Por isso também eu sempre uso esse tijolinho na mesma cor, uso esse telhado em todas as construções, para ter essa identidade visual que eu acho muito legal. E eu fico, sabe, imaginando, fazendo umas fanfic aqui na minha cabeça. Lá vem eu contando história, né? Que o material de construção, quando ele veio para a ilha, ele não veio numa diversidade muito grande. Então as pessoas tiveram que construir utilizando basicamente os mesmos materiais, né? Então só veio um tipo de telha, só veio um tipo de tijolinho, e elas tiveram que se adaptar com isso. Aí já na tinta, elas tiveram mais opção, porque daí a tinta é mais fácil. Assim eu fico imaginando na minha cabeça. Então aqui a gente tem os caminhos, que vários deles eu já fiz a ligação de terra aqui, porque aqui é uma calçada, e eu já ensinei vocês a fazerem calçadas desse tipo aqui, tá? E aí eu fiz essas ligações, quase todas já prontas. Mas ainda assim, eu preciso passar um pente fino para conseguir ver o que ainda tá faltando. Então tem algumas que tem ligação aqui, por exemplo, essa casinha aqui, ela não tem ligação aqui com a rua, mas você consegue acessar ela por aqui pela calçada, dando a volta aqui. E também eu coloquei esse acesso aqui, como se fosse tipo de um funcionário dessa casa aqui. Eu imaginei dessa forma. Então, se vocês não gostarem muito dessa ideia, é só fechar aqui e vai ficar tudo certo, tá? E eu quis deixar alguns terrenos sem construção, para vocês terem alguns terrenos livres, justamente para poder construir, né? E aqui, ó, por exemplo, aqui eu ainda preciso arrumar, porque dá para ver aqui o início da calçada. Então eu preciso fazer um pente fino ainda em algumas calçadas aqui para arrumar e deixar mais homogêneo, assim como ficou aqui, daí não fica tão visível a entrada, tá vendo? Enfim, desse outro lado aqui, a gente tem a nossa mansão Monte Rubro. Eu construí ela em live com vocês, se eu não me engano. E não foi só um dia, não. Eu acho que foi mais dias construindo, porque ela realmente é grande. E eu gosto muito dela. Foi inspirada numa casa que eu vi em um site. Claro, adaptada mais uma vez. Mais uma vez para o nosso mundo. E aí, nos fundos, aqui a gente tem um celeiro. Para quem tiver a expansão Pets, vai poder colocar nesse celeiro os cavalos.
Mas aqui embaixo também dá pra colocar cavalos. Aquela parte do curral mesmo, não sei se é curral que fala dos cavalos. Então tem esse espaço aqui que dá para colocar eles, ou também dá para fazer uma produtora de néctar aqui também aqui embaixo. Então a casa é grande, tem espaço para fazer um monte de coisa, e eu acho que é a casa assim para quem quer ter uma fazenda, porque como eu falei mais uma vez, o intuito desse mundo aqui o foco é na vida rural. Então eu acredito que essa casa aqui seja a mais completa. E novamente, só o jogo base aqui, tá? E aí a gente tem um lago, tem bastante espaço aqui para as plantinhas crescerem, que já está tudo plantado. Depois, quando você tiver mais dinheiro, for ganhando mais dinheiro, você vai colocando mais plantinhas aqui nos meios e vai aumentando a tua produção. Mas por hora, cada espacinho desse aqui tem um plantio diferente. E aqui, inclusive, a gente tem em degraus aqui a plantação. Então é bem interessante isso. E se eu não me engano, aqui eu acho que é uva. Agora eu não vou conseguir ver o que que é, mas se eu não me engano tem uva, tem melancia. Não sei se melancia é do jogo base. Agora eu não tô lembrando certinho. Mas tem o plantio desse tipo de fruta, legume e verdura, de tudo aqui. Tudo que tem no jogo base tem aqui. Depois, se você tiver as expansões, você pode diminuir o espaço entre elas e colocar plantio de outras coisas aqui, né? Então, eu tô sempre falando isso. Se você tiver as expansões, me perdoem se eu tiver tão repetitiva, tá? Que eu acho que eu tô. E aqui nos fundos eu fiz como se fosse um caminho e a gente tem uma passagem aqui no fundo dessa fazenda que vai levar ao cemitério. Bem peculiar isso, né? Mas eu imaginei que o fundador, o cara que descobriu a ilha, sabe? Era a família, tipo, não a família Monte Rubro, mas a família fundadora, sabe? Quando ela construiu aqui, ela pode até ter chego por essa praia, ela resolveu construir a casa e tudo mais. Não tinha tanta coisa em volta e o cemitério acabou ficando próximo da casa. Então, eles tinham acesso aqui pelos fundos do cemitério. E aí, a gente. Eu tô me antecipando. Aqui do lado a gente ainda tem mais um terreno vazio. Ele não tá todo cercado, tá vendo? Mas eu deixei assim de propósito porque é um terreno vazio e coloquei bastante árvores e tudo para ficar bem integrado. Mas quando você for construir nesses lotes, você tira as árvores, fecha a cerca do jeito que você quiser, troca pela cerca que você quiser, aí é do seu gosto. Ó, aqui também já tá um pouco mais integrado, mesmo assim ainda falta um acabamento mais fino que eu preciso fazer. Mas voltando aqui para o cemitério, a gente consegue ter acesso ao cemitério aqui por trás, mas a entrada principal do cemitério é aqui, na estrada mesmo. Falando nessa região, a gente tem mais uma praia aqui e eu não sei se eu faço algum lote comunitário aqui nessa praia. Por enquanto, ela tá assim, uma prainha pequena, sem nada. E eu tô achando que eu vou deixar ela assim mesmo. Mas, até porque a gente tem várias dessas prainhas ao longo da ilha. Mas se vocês quiserem alguma coisa diferente, comentem aqui, tá? Voltando ao cemitério, a gente tem o acesso por esse caminho aqui. E aí, ele tem tudo que um cemitério normal teria. E eu fiz uma gambiarra para até aqui, no caso, é um rabbit hole, né? O mausoléu. Mas, como ele não tinha o telhado do nosso padrão do mundo, eu fiz uma gambiarra e coloquei o telhado. A mais doida do mundo, com um toque que é tudo igual, né? Mas eu achei que até que ficou bom, não ficou ruim assim, né? E aí ele tem esse link do telhado com o restante do mundo. E aí a gente tem essa parte da entrada aqui, do cemitério. E a parte aqui de cima a gente tem alguns túmulos. Tem, se eu não me engano, é a Flor da Morte. Se eu não me engano, que tá aqui. E daí a gente tem esse portãozinho que dá acesso lá aos fundos da Fazenda Monte Rubro.
E a gente tem vários geradores, tá vendo que eu já coloquei geradores em vários lotes aqui? Então aqui a gente já tem esses geradores e são todos do jogo base, tá? Daí subindo para esse outro lado aqui, também tem alguns túmulos e a gente tem um pequeno lago, como se fosse tipo uma fonte, alguma coisa assim. Eu até poderia colocar uma fonte aqui, né? É uma coisa para se pensar. E aí a gente tem o peixe da morte, peixe morte. Não lembro exatamente, vamos ver aqui. Enfim. Tem esse peixe aqui que a gente encontra no cemitério. Ele tá aqui, então, assim, tá bem completinho, tá? Não é pra tá faltando nada, não. E aí a gente segue, e tem mais 2 terrenos grandes aqui para você poder construir a sua fazenda. Eu pensei em colocar 2 do mesmo tamanho, mas resolvi colocar um pouco maior, um pouco menor, porque muda o valor, e daí dependendo como for, você consegue ter mais acesso a ele. E aqui a gente tem mais um terreno, se eu não me engano, não sei se ele tem 64 por 64, vamos ver. 64 por 64, assim como o da mansão Monte Rubro também tem esse tamanho, porque vocês me pediram para ter terrenos desse tamanho, então tá aí. Esse terreno daqui tem 40 por 50 e esse provavelmente 40 por 40, exatamente. E aí também, mais uma vez, a gente tem uma fazenda com um monte de coisa e tudo com o jogo base, sem nada de expansões. Toda a construção aqui também é uma casa bem grande, tem bastante espaço aqui, tem o celeiro aqui nos fundos para se você tiver expansão pets poder colocar um cavalo, se você tiver aqueles itens da store como o curral, o galinheiro, você pode colocar todos eles aqui, tem espaço suficiente. Ó, para vocês terem uma ideia do tamanho da casa, tem uma cozinha grande com a copa, tem sala de jantar, tem banheiro, tem lavanderia, tem o hall de entrada, tem uma salinha aqui com mais um lavabo, com o jogo tem xadrez, aí tem uma sala de estar e uma sala de TV. Daí subindo, a gente vai ter o quarto de casal, que é uma suíte, vai ter um banheiro. Vai ter um quarto aqui de solteiro, mais um quarto de solteiro, mais um de solteiro e mais um de solteiro. Outro de solteiro e outro de solteiro. Então, é para mais de 8 sims essa casa. Tem espaço suficiente. Então, tem um banheiro aqui e um aqui. Esses 2 banheiros são para todos esses quartos de solteiro acessarem. E aqui a gente tem a suíte. Já deu para ver, é grande. E aqui a casa foi feita naquele esquema de ático. E eu também já ensinei vocês a fazerem. Tá na playlist de tutoriais de construção aqui do canal. Então, veja, tem muita coisa bacana lá para vocês verem. Aqui nos fundos eu gosto muito, tem uma mesa com a cesta de piquenique. Tem essas cadeiras que eu achei que ficou bem legal aqui. Tem esse lago, e o lago tem uma ilha, e aí eu fiz até uma pontezinha aqui. Eu até pensei em fazer ela curva, mas no fim eu decidi por fazer ela reta. Se você não sabe como fazer pontes curvas, pontes mais trabalhadas, tem tutorial também aqui no canal explicando tudo isso, gente. E aí também a gente tem um banquinho para ficar aqui no meio das flores, embaixo de uma sombrinha. Tem um balanço aqui para os sims brincarem. E tem as plantações de várias coisas. Se eu não me engano, aqui tem plantação de todos os tipos de plantas que a gente tem para cultivar no jogo base. Então, quando você tem as expansões, você coloca mais itens aqui na fazendinha. E aqui no celeiro, assim como lá no celeiro da mansão Monte Rubro, tem esse espaço que você pode usar com as expansões. E aqui em cima você pode fazer alguma outra coisa, por exemplo, ter uma bancada de trabalho, fazer um quarto, se essa quantidade de quarto não for suficiente, você pode ainda colocar lá, pode fazer um monte de coisa. Essas casas aqui realmente são bem grandes, espaçosas. Aqui a gente tem mais um lote comunitário. E esse lote comunitário, eu preciso ver ele certinho. Se eu não me engano, eu adaptei ele para o jogo base, com exceção de algumas coisas.
Então, eu preciso confirmar, mas aqui a gente tem aqueles itens sobrenaturais, se eu não me engano. Então tem coisas para poções, tem um monte de coisa que bacana. O lote por dentro é pra, na verdade é o mesmo lote que eu usei e adaptei aqui pro mundo, né? Então ele tem todas as coisas que tem no lote original, inclusive esse papel de parede, se eu não me engano, é tudo igual do lote original. A adaptação foi mais em alguns pontinhos de parede, que eu tirei algumas paredes, e também que eu troquei alguns itens. Mas no geral, o lote aqui por dentro é a mesma coisa do lote original. E daí eu também adaptei aqui nos fundos, fiz um pouquinho diferente algumas coisas. Então a gente tem as caixas para as abelhas, tem casa de joaninha, tem geradores de insetos, de metal. Tem bastantinha coisa e o lote é muito parecido realmente, porque sim, foi uma adaptação do lote que vem no jogo junto com a expansão. Mas tá aqui, provavelmente, quando eu subir a versão sem sem conteúdo personalizado, não, sem expansões, eu devo tirar tudo que tem da expansão aqui e deixar ele mais vazio, ou deixar ele completamente vazio. Aí eu ainda tenho que ver o que eu vou fazer nesse caso aqui. Porque ele tem bastante itens lá dentro, né? Então, tirar esses itens eu acho que já vai ficar bem vazio. Aqui a gente tem a nossa hípica. E a hípica é um rabbit hole? Sim. Por que eu deixei um rabbit hole desse tamanho num mundo que é para ser com os rabbit holes todos pequenos? Porque o mundo tem foco na vida rural. E aí eu achei que fazia sentido deixar um rabbit hole grande nesse ponto. Porque como foca na vida rural, eu imagino o pessoal com os cavalos andando para lá e para cá. E aí faz todo sentido ter uma construção maior para esse fim, né? Então eu acabei deixando esse aqui. Mas aí você fala, o Rabbit Hole original não tinha esse telhado. E não tinha, gente. Ele tem esse telhado. E aí eu fiz as adaptações. Assim como no mausoléu lá do cemitério, eu coloquei telhado. O nosso telhado de Monte Rubro aqui. Então, ele tá todo combinandinho com o nosso mundo. Por conta disso, porque eu coloquei esse telhado aqui. Enfim, eu fico toda orgulhosa e toda feliz quando eu vejo essas coisas. E eu tô assim, tão feliz e aliviada do jogo tá funcionando. Vocês não têm noção. Eu acho que vocês vão sentir um pouquinho pelo meu jeito de falar, que eu devo estar, assim, com uma voz mais contente e feliz. Mesmo eu tô com uma TPM, mas mesmo assim eu tô tão feliz, tão aliviada, sabe? Isso tava me estressando realmente muito. Todo aquele problema tava consumindo com a minha saúde mental já, sabe? Aqui também é uma adaptação daquele lote que vem já com o jogo. Eu realmente só adaptei algumas coisas pro mundo. E aí tem itens como essa cerca, tem a parte aqui de comer, tem toda essa parte para os cavalos pularem e tudo mais, né? Tudo isso aqui é da expansão. Então esse lote aqui, assim como esse aqui da hípica, para a versão do jogo base, eu vou demolir eles. E aqui vai ficar só lotes vazios, tá? Infelizmente, mas é o que a gente vai ter para hoje. Vão ficar lotes vazios para quem para quem for baixar a versão do jogo do mundo só com o jogo base. Desse lado aqui foi a minha ideia. Tá vendo que esse lado do vulcão ele parece que tá mais baixo. E aí na minha cabeça esse lado aqui foi onde escorreu na última erupção a lava e tudo mais há muito tempo atrás. E aqui seria um ponto mais crítico, mais perigoso, digamos, no caso do vulcão entrar em erupção novamente. Olha as fiques que eu faço, gente. E aí eu pensei, aqui não nessa região aqui, não é bom construir nenhuma casa, né? Então eu resolvi fazer o lago, o nosso parque.
E daí esses lotes comunitários. Deletando vai ser lote residencial, mas é só na minha FIC que isso aqui ia entrar em erupção. A gente sabe que no jogo não vai entrar em erupção mesmo. Enfim, loucuras. E aí, esse lote aqui, ele tá todo adaptado para o jogo base, é um parque. E aí tem os peixes aqui para pescar, tem os brinquedos. Isso aqui é do jogo base. Eu nem lembrava que era do jogo base, mas é do jogo base. Então, esse brinquedo não tem naqueles outros lotes que eu já mostrei pra vocês. É tipo uma casinha da árvore sem ser uma casa da árvore. E tem esses outros brinquedos. Tem mesinhas pra fazer piquenique, churrasco. Aqui sim eu acho que combina. E é por isso que eu acho que eu fico um pouco incomodada com aquela churrasqueira lá na Praça Central, sabe? Porque aqui ele combina, lá não tá combinando não. Daí eu fiz esse pierzinho aqui para os sims poderem ficar ali, admirar ou até pescar. E tem aqui mais umas churrasqueiras, umas coisas aqui para eles poderem assar um marshmallow, fazer alguma coisa do tipo. E aí a gente tem um palco para shows. Pode ver que eu coloquei um violãozinho aqui e tem acesso aqui pelos fundos do lote. Porque sim, esse lote aqui é um parque grande, mas ele é pensado para receber os festivais. Por isso que tem essa parte do show. E também é para funcionar como para quem tivesse, se eu não me engano, showtime. Vai poder, tipo, fazer algum show aqui. Eu não tenho mais certeza porque faz tanto tempo que eu fiz essas coisas. Mas se eu não me engano é isso. Vai poder fazer show. E também ele já está todo adaptado para receber os festivais. Então, quando for festival de alguma coisa, por exemplo, de inverno, vários dos itens que tem aqui, como essas churrasqueiras aqui, vão sumir, tá? Vão sumir e no lugar vai dar espaço para os itens da expansão mesmo. Mas para quem tiver só o jogo base, ele vai aparecer assim para vocês e totalmente funcional. Simples, mas funcional, que é o que tem pro jogo base, né? Aqui também eu pensei em colocar alguma coisa como se fosse para fazer uma subida para ver o vulcão ali em cima, mas a inclinação dele é muito grande, gente. Na primeira versão que eu fiz esse vulcão era ainda maior. Eu já diminuí bastante ele. E mesmo assim eu acho que ainda tá demais para os sims subirem. Seria uma escalada mesmo com equipamento de escalada e não para subir a pé. Então, por enquanto, a minha ideia é de não fazer nenhum caminho daquele sim sem rota que eu tô fazendo nas margens da ilha. Eu não vou fazer nenhum caminho para ter acesso aqui em cima, tá? Por enquanto, essa é a minha ideia, a não ser que vocês me façam mudar de ideia, como vocês já fizeram com outras coisas, né? Mas a princípio é isso. Aqui eu fiz mais um lote vazio, já comecei a fazer a textura de acesso aqui, mas eu ainda preciso melhorar ela. E daí você pode construir tua casa aqui. Aqui já pega um pezinho do vulcão. Então, se você gosta de construir em desnível, aqui vai ser bem legal para construir. Vai dar para fazer alguma coisa diferente aqui. Aqui a gente tem um lote residencial que pega o mar. Eu sei que muitos de vocês gostam de fazer construções que peguem um pedaço do mar. E eu também acho isso muito legal. Então, se você quiser construir uma casa na praia, pegando o mar, mas na pegada rural, esse lote é perfeito. Aqui a gente tem mais uma fazendinha, mais uma vez, tudo com o jogo base. É bem diferente de versões mais atuais, como o The Sims 4, que você precisa ter 10.000 expansões para poder ter um cavalo, para poder ter um bichinho, para poder ter uma plantação. Aqui a gente pode fazer uma fazenda inteira, só com o jogo base. Claro, se você quiser ter cavalo ou alguma coisa assim, você precisa ter expansão de cavalo. Mas não é que é expansão só de cavalo como do The Sims 4. É uma expansão pets, e ela vem todos os pets. Inclusive vida selvagem. Então, enfim. Eu gosto do The Sims 4, não pensem que eu odeio o The Sims 4, tá? Eu gosto dele. Mas realmente eu acho que ele não chega aos pés do The Sims 2 e do The Sims 3. Então,
relevem o meu, não é um shade, a minha observação. Se eu não me engano, nessa fazenda aqui, é uma fazenda específica de um tipo de produto só. Mesmo assim, eu fiz aqui como se fosse uma horta, e aqui daí tem uma plantinha de cada coisa, para poder sustentar a família mesmo, sabe? E aqui o celeiro tem uma parte a mais, caso vocês precisem de um espaço a mais, e para não ficar sempre aquele mesmo celeiro igual, né? Então, cada casa já tem bastante opção para vocês morarem numa casa rural e tudo mais. Independendo do tamanho da tua família, tem opção para família grande, média, pequena. Inclusive, essa casinha aqui é uma das primeiras mini casas que eu fiz, que tá lá para vocês baixarem. Logicamente, eu adaptei aqui pro nosso mundo e coloquei ela, ao invés de um terreno de 10x10, eu coloquei um terreno de 10x15, se eu não me engano, ou 10x20. Fiz um espacinho aqui nos fundos para os teus sims divertirem ou plantarem até alguma coisa. Então é uma casinha bem piquitita, quase que no meio do mato aqui, pros sims que são sozinhos ou é só um casal e não quer ter uma fazenda, mas gosta de morar numa área mais rural, então essa casinha é bem legal para isso. Aqui a gente tem mais um caminho que corta esse trecho aqui e dá acesso àquele lado da ilha, na península da ilha. Já vou. Eu não sei nem se existe isso, península da ilha. Porque península é um trecho de terra que quase forma uma ilha, né? Um puxadinho no continente. Mas aqui não é um continente, aqui já é uma ilha. Enfim, se você sabe, comenta aqui pra mim se tá certo, uma península da ilha. Aqui a gente tem mais uma casinha, também nessa pegada como a outra, uma casinha pequena, rural. Mas aqui ela tá num lote pequenininho mesmo, eu aproveitei todo o espaço do lote. E também não é para você plantar, é só para você morar numa região rural mesmo. Ela tem bastante florzinha, ela é toda charmosinha e só com o jogo base. Eu gosto de frisar isso porque no próximo mundo eu vou usar todas as expansões e provavelmente até as coleções, gente, se preparem. Porque ao mesmo tempo que é legal você fazer uma coisa, um mundo assim, ele é muito restritivo, então eu tenho vontade de colocar mais itens para deixar o mundo legal, para deixar mais atrativo, mas não é a ideia do mundo, né? É deixar ele mais acessível para todo mundo. Então, o próximo, provavelmente, eu vou usar e abusar de tudo que eu tiver. Essa casa aqui também é uma casa que eu reformei. Na verdade, ela era só essa parte aqui do meio, não tinha esse puxadinho aqui, e nem a parte da garagem, na parte original dela. E também é plantação de uma só coisa, se eu não me engano. E aqui tem algumas frutíferas. E aí aqui nos fundos, na lateral, a gente tem uma horta. Daí aqui tem uma plantinha de cada coisa, para atender as necessidades da família mesmo. Eu não queria passar lote por lote, e por fim eu tô passando lote por lote. Essa fazenda aqui, se eu não me engano, é fazenda de melancias, que eu construí em live com vocês, eu acho. Acho que foi umas 2 ou 3 lives, eu acho. E tá aqui na playlist do mundo. Gente, se vocês estiverem escutando um cachorro latindo, é o Brutus, é o cachorro dos meus cunhados. E ele não para mais, então me perdoem por isso. E essa fazenda aqui daí só tem melancia, mas se eu não me engano, aqui ó, nessa parte aqui também tem uma plantinha de cada coisa para atender a família. E aí aqui tem uma parte do celeiro e tem uma parte a mais aqui para você ter curral, se você tiver aquela parte ou para você ter uma produtora de néctar. Você pode mudar o tipo de plantação aqui da fazenda, né? Fica tudo no gosto de vocês. Então tem espaço para vocês fazerem várias coisas aqui. E é um terreno bem grande. Essa fazenda aqui em especial também tem uma passagem aqui nos fundos, ó, que vai dar acesso lá à península. Então tem acesso na parte da península da ilha, desse lado e desse lado. Mas não tem acesso por carro, é só por calçada. Então a gente vai entrar numa parte assim, digamos, menos acessada da praia.
Aqui os dois caminhos se juntam e aí ele continua até o final. Nesse trecho eu coloquei mais um lote, como se fosse um lote de praia mesmo. E eu não sei se eu vou colocar alguma coisa aqui para os Sims, tipo um banheiro público, ou se eu deixo como lote residencial. O que que vocês acham? Tem tanto para esse lado quanto para esse lado aqui. Então, digam o que que vocês preferem. Se vocês acham que é melhor deixar um lote residencial e um comunitário, ou se deixar os dois comunitários ou os dois residenciais, o que que vocês acham? E também se eu faço alguma construção, como um banheiro, alguma coisa assim, tipo mais básica, sabe? É, assim, para os sims não terem que correr para casa, porque aqui sim fica longe das outras coisas. Não é que nem lá na praia central, que fica próximo de tudo, tá vendo? Ó, a distância aqui é bem curtinha. E aqui, para você chegar já em uma casa, fica longe. E se você morar lá do outro lado e quiser vir nessa praia aqui, já vai ficar bem longe, né? E não tem nenhum comércio aqui. Então eu tô pensando realmente em fazer algum banheiro ou alguma coisa assim, se for lote comunitário. Me digam o que vocês querem. E aí a gente tem o caminho que leva até a casa do eremita, o ermitão. Eu falei pra vocês que ia fazer isso e eu gostei muito de fazer isso. Eu ainda preciso fazer aqui esse pente fino, como eu tô falando pra vocês aqui, eu preciso passar esse pente fino nesses acabamentos aqui, pra não ficar tão visível a calçada aqui, né? Pra deixar assim mais natural. Então a casinha fica meio que escondida no meio do mato e das montanhas. E é uma casinha bem pequenininha, bem coisa assim de quem quer viver longe da civilização. E aí a gente tem uma hortinha com uma plantinha de cada coisa. E também tem uma churrasqueira, uma mesa e uma prainha particular. E aqui eu também coloquei uma caixa de um gerador de peixe. Então ficou uma prainha assim bem particular. Esse espaço aqui eu acho muito bonitinho, muito interessante, sabe? Não é pra uma casa grande, é pra uma coisa pequena realmente, mas eu achei tão simpático, gente. Agora a gente tá do lado. E olha a vista, né? Vamos falar a verdade. Olha aqui a vista que tem dessa varanda, gente. Olha só. Tem a vista pro nosso farol. Vamos lá pro farol. Gente, isso aqui virou um vídeo de tour. Me perdoem. Eu espero que vocês estejam gostando e me perdoem por isso. E o nosso farol aqui tá um pouquinho mais bonito do que o farol original, porque eu passei uma textura nova nele. Então eu coloquei o nosso telhadinho. Não tá bem igual, mas lembra muito o telhado aqui do nosso mundo. Tá bem parecido mesmo. E para ele combinar com o nosso mundo, claro. E eu arrumei essas texturas aqui para ficar um pouquinho melhor. Também tem tutorial de como fazer isso aqui no canal. Então, se você quer aprender a fazer esse tipo de customização, tem aqui no canal. Daí, para acesso a essa ilha, o teu sim vai precisar vir nadando, né? Se não tiver as expansões. E se você tiver as expansões, você pode vir de barco ou também nadando. E aí, acessando aqui também tem alguns geradores. Eu preciso pôr mais geradores aqui em torno da ilha. Tem essa calçada dando acesso aqui para o farol, que na verdade não faz nada, né? É só uma decoração, mas eu quero colocar principalmente itens mais raros aqui nessa ilha. Não que eu não queira que todos os sims acessem, mas é para ficar uma coisa mais interessante para vocês poderem aproveitar mais a ilha, sabe? Tipo, assim, poder descobrir mais coisas e tudo mais. Por falar nisso, em mais acesso a mais coisas, ainda tenho que colocar os lotes de mergulho. Sim, eu vou colocar lotes de mergulho aqui nesse mundo e sim, os lotes de mergulho vão ser aqueles prontos que já vêm no catálogo da expansão. Provavelmente vou adaptar uma e outra coisinha, pouca coisa. Se possível, não vou adaptar nada, vou deixar do jeito que eles vieram. E pro jogo base, mais uma vez, não vai ter esses lotes. Mas assim eu consigo deixar bem mais completo para quem tem as expansões e quer jogar nesses lotes, né? E daí eu acho que vai ficar interessante para vocês aproveitarem ainda mais esse mundo, né?
Seguindo, voltando aqui na fazenda de melancias, a gente segue o caminho e aqui do lado a gente tem mais um acesso. E esse acesso aqui, ele não é assim escondido, ele é bem demarcado. Ele dá acesso direto a essa praia aqui, ó. Então, se você vem de lá, você pode acessar por aqui. E se você vem daqui, você pode passar por aqui. É bem coisa assim, tipo, quando a gente mora numa área mais rural, você pode perceber que tem vários atalhos. A gente não vai pela rua certo, nas quadras, porque é tudo fechado. A gente pega vários atalhos, né? Então aqui é um atalho nesse sentido aqui. Então sim, vocês podem passar por aqui e vir direto nessa praia aqui. Por isso que eu tô pensando, às vezes, essa praia não ser um lote residencial, ser comunitário, pelo menos desse lado aqui. Daí, fazendo a curva aqui, a gente chega num parque e ele tem. Eu tô pensando, inclusive, pra quem tem as expansões, colocar uma e outra barraca aqui. Eu acho que ia ficar bem interessante. Parece quase um camping esse lote. Então ele tem as mesinhas, as churrasqueiras, tem as lixeiras, tem bastante geradores de insetos aqui. Tem bastante coisinha, tem um banquinho para você admirar a paisagem aqui. É uma paisagem muito bonita. Aqui eu preciso melhorar adaptar lá no Criar um Mundo. Por isso que eu falo, tem muitos detalhes e eu vou ter que. Inclusive, eu acho que às vezes eu vou até fazer uma gameplay, tudo jogando, pra ver coisas que eu preciso arrumar no mundo antes de lançar ele. E aí eu tô pensando em colocar algumas barraquinhas aqui das expansões pra fazer como se fosse um camping aqui também. E aí, se eu fizer esse esquema das barraquinhas, eu tô pensando em fazer os banheiros. De qualquer forma, aqui, como já é um local que vai ter para as pessoas fazerem piquenique e tudo mais, eu acho que já se torna necessário eu fazer banheiros aqui, né? Então, eu acho que eu já meio que entendi que eu vou precisar fazer o banheiro aqui. Aqui do lado da estrada, a gente tem mais uma calçada bem visível que dá acesso a essa praia. Então, a gente só vai ter acesso a essa praia ou chegando de barco, nadando, ou então vindo por essa calçada aqui. E aqui eu acho que eu não vou colocar nenhum lote comunitário, nem nada, vai ficar só a praia mesmo. Quem sabe eu coloque mais algum gerador de alguma coisa aqui. Do outro lado a gente tem um lote vazio para quem quiser construir alguma coisa e não quiser demolir as outras coisas. Por isso que eu falo, é importante deixar alguns lotes vazios, né? E aí a gente já começa a fazer a travessia de volta para o nosso centro, com o nosso mirante, onde a gente começou tudo. E aqui, depois eu vou mostrar, não sei se eu vou mostrar ainda no Criar um Mundo, lá na ferramenta, mas eu coloquei um acesso aqui, ó, para essa areazinha. E aqui também eu coloquei acesso para chegar nessas partezinhas aqui, tá? Então vai ter como sim chegar em alguns pontos dessas áreas aqui. Aqui e aqui também não vai ter como eles acessarem, porque ficou muita inclinação mesmo, tá? Mas nessa parte, nessa e nessa, vai ter como eles acessarem aqui pela lateral ou aqui por cima. Então fica a dica, eu vou provavelmente colocar geradores ali para vocês terem o que fazer nesses lugares. Gente, eu tô amando esse mundo. Eu tô uma mãe babona, sabe? E ainda mais porque fiquei tanto tempo sem poder mexer realmente nele que dá muito gosto de ver ele assim de novo. Então eu espero que vocês estejam gostando do mundo. Eu espero que vocês possam ter visto até o final. Eu acho que ficou um vídeo super longo, mas eu acho que valeu pra matar a saudade dele, né? E pra ver que agora tá funcionando tudo legal. Muito obrigada a todo mundo que assistiu e deixou comentário no outro vídeo. Eu sempre falo que é muito importante vocês deixarem o comentário de vocês. E realmente sabe? Não só para dar engajamento no vídeo e me ajudar aqui no canal, mas porque eu sinto o apoio de vocês, eu vejo que vocês estão vendo, que vocês estão aqui comigo, sabe? E isso faz muita diferença, muita mesmo. Então, muito obrigada a todo mundo que comentou no vídeo passado. Eu agradeço de coração, eu espero que vocês possam comentar alguma coisa. E se não tiver nada para comentar, depois de eu ter feito um monte de pergunta para vocês, que eu preciso do feedback de vocês para deixar esse mundo o melhor possível para vocês.
Se você não tiver nada pra comentar ou não quiser comentar nada, ou tem vergonha de comentar, diga pelo menos The Sims 3. Também não esquece de deixar o like, se você não deixou o like lá no começo, como eu tinha pedido. Se você não gostou do vídeo, assistiu até aqui e não gostou do vídeo, pode tirar o teu like que você deixou. Mas se você gostou, deixa o like, por favor. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E se você não gosta ou não joga The Sims 3, mas joga o 2, fica de olho, porque muitas vezes quando vocês assistem os vídeos, por exemplo, de uma casa, e vocês querem que eu gostariam dela no The Sims 2, por exemplo, uma casa que eu fiz no 3, se vocês querem ela no 2, comenta que muitas vezes eu vou conseguir atender esse pedido de vocês, vou fazer uma versão para pro The Sims 2 e vice-versa. Quem assiste The Sims 3 porque joga The Sims 3 e não joga o The Sims 2, assista o vídeo das construções, porque se você gostou da construção, me pedindo nos comentários, eu posso tentar fazer ela no The Sims 3 para vocês. Então, é uma forma de vocês me apoiarem sem custo nenhum. E é uma forma de trazer mais construções para vocês, porque eu posso repetir, acho que é a mesma construção, sendo que ela não é na mesma versão do jogo, né? O que vocês acham? Enfim, agradeço de coração a quem chegou até aqui comigo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.